Olá pessoal, vamos falar um pouquinho dessa prova. Vamos começar pelas questões objetivas, né? As questões de múltiplas alternativas. Vamos ler aqui essa questão que está com uma 2. Quando é utilizado o verbo observar, tem-se em mente o aguçamento da curiosidade dos alunos sobre o mundo, em busca de questões que possibilitem elaborar hipóteses. Isso é um texto da Base Nacional Curricular Comum. Qual a única alternativa que apresenta uma afirmação correta sobre a visão da Base Nacional Curricular Comum a respeito da observação dos fenômenos? Então, vamos lá. O que é que a gente pode aproveitar aqui? Vamos ver essas alternativas. Primeiro, a habilidade de observar fenômenos é trabalhada a partir de perguntas do tipo por que acontece? Não, se a gente for ver, a habilidade de observar fenômenos é trabalhada a partir da experimentação, através de perguntas de outro tipo, não perguntas por quê, porque elas pedem explicação, tá certo? Então, a pergunta por quê é importante, mas não para trabalhar a observação de fenômeno. Depois a gente vai falar do que ela trabalha. Depois, a habilidade de descrever fenômenos está intimamente associada à habilidade de observar fenômenos? Sim, a gente só descreve aquilo que a gente viu, aquilo que a gente observou, né? Então, uma está ligada à outra. A habilidade de descrever fenômenos é dependente da nossa capacidade de observar. Perfeito. Mas vamos continuar. C. A observação é o primeiro passo do método científico, sendo de interesse exclusivo da ciência profissional. Então, só quem é da ciência profissional, só quem é cientista profissional se interessa por observação? Não. Porque na escola a gente está vendo aí como a observação é importante. Então, essa questão de limitar a ciência profissional estragou aí. D. As observações de fenômeno instigarão a curiosidade. Tudo bem. Se apresentadas, aqui na dia apresentadas, se apresentadas depois da explicação de fenômenos. Aí tem um problema. Depois de explicar o fenômeno que você vai observar, aí não vai instigar a curiosidade. Seria o contrário. As observações de fenômenos instigarão a curiosidade se apresentadas antes da explicação do fenômeno. E letra E. A curiosidade dos alunos tende a atrapalhar as atividades de observação em sala de aula. Não, né, gente? Curiosidade atrapalhar realmente é totalmente o oposto do que a gente quer. Essa que seria a questão 4. Elaborar explicações e ou modelos, então a gente está falando de explicações. Selecionar e construir argumentos com base em evidências, modelos e ou conhecimentos científicos. Aprimorar os seus saberes e incorporar gradualmente de modo significativo o conhecimento científico. Também da base. Identifique qual o momento das aulas de ciências que se relaciona a essas competências acima. Então, a competência de elaborar explicações, tá? Você elabora explicações quando você faz o lançamento do desafio por parte do docente no início da aula? Não, não é no primeiro ato, não é no início da aula que você vai fazer, que você vai produzir explicações. Com o uso da pergunta como para explorar a observação de fenômenos, realmente a pergunta como explora a observação de fenômenos, mas não é a pergunta como que trabalha com modelos explicativos e explicação. Quem trabalha com explicação é a pergunta por quê, né? Depois, manipulação dos materiais e atividades experimentais. É ótimo, tem que ter atividades experimentais, etc. Mas é isso que elabora a explicação? Não. Então também não é. Lançamento de perguntas por quê após a observação de fenômenos. Sim, lançamento de pergunta por quê. São elas que têm a ver com explicações e modelos de explicação. Desenho registrando a atividade experimental observada. Não, o desenho para a atividade experimental observada é apenas para melhorar a observação e a descrição do fenômeno, mas ela não explica o fenômeno. Você não vai explicar a partir daquilo, você vai dizer só o que você viu. Vamos para 5. A construção de modelos explicativos deve ser possibilitada ao estudante fundamentar-se no conhecimento científico para, por exemplo, avaliar vantagens e desvantagens de produtos sintéticos. Então, a partir dos modelos explicativos, a gente consegue julgar coisas, ver vantagens e desvantagens de certas coisas. Analise as propostas apresentadas nas alternativas abaixo e indique a única que aborda a explicação. Então, a gente quer falar de explicação de forma a favorecer a capacidade de abstração e a construção de modelos explicativos. Então, vamos lá. O professor explica a teoria,
Sobre tipos de solo, solicita a resolução do exercício no livro e corrige exercício. Olha, gente, toda vez que começar com o professor explicando a teoria, tá mal, tá? Mata a curiosidade, não forma leitor, um monte de problemas. Então, isso aqui é uma coisa que deve ficar muito na cabeça de vocês. Não se começa dando aula teórica, não se começa com aula expositiva. Depois, os alunos pesquisam sobre os diferentes tipos de solo e elaboram cartazes, tá? Depois o professor faz um experimento. Outro problema, fechar com o experimento. O experimento, ele dispara um processo de investigação. O experimento dispara a curiosidade. O experimento não encerra. Depois, o professor faz um desafio através de um experimento. Então, começou bem, o início é esse. Depois, solicita a pesquisa para explicar o experimento. Beleza, primeiro desafia, primeiro experimenta, depois busca, através de leitura, através do que for, principalmente leitura, explicar o experimento. Beleza, é a C. Vamos para a D. O professor realiza o experimento, os alunos observam e anotam os resultados da atividade prática. Tá, ó, ele fez o experimento, o professor, os alunos observaram e anotaram os resultados. Eles apenas estão observando fenômenos, não chega ao que ele quer, porque ele quer a capacidade de abstração, modelos explicativos, ele quer explicação, não consegue fazer explicação. O resultado da atividade prática sozinho não explica nada. O professor utiliza perguntas como após um experimento para que os alunos cheguem à explicação. Não, através de perguntas como ele não vai chegar à explicação, ele vai chegar à descrição de fenômenos. Para ele chegar à explicação são perguntas por quê. Então está lá a letra C. Valeu, essas foram as discursivas.